Olá pessoal, Vilmar do Meu no Quintal. Hoje eu vou falar com vocês sobre xarope, suplementação energética para nossas abelhas. Alguns dias eu venho pensando sobre esse tema, eu participo de vários grupos de WhatsApp e é uma pergunta recorrente, mais uma das perguntas recorrentes que me fazem. Suplementação energética para as abelhas, xarope. Parece um tema tão simples, porém sempre gera discussões, opiniões diferentes, porque, enfim, parece também não ser um tema muito conclusivo, um tema que não tem muitos estudos. É legal que a criação de abelhas sem ferrão, aí você fica se perguntando o que você tem que fazer com formação acadêmica, né? E me perguntam, inclusive, né? Alguns iniciantes que têm o primeiro contato com a abelha sem ferrão, que estão pensando em adentrar no meio universitário, aí ele pergunta para mim, você acha que eu devo fazer biologia? Aí o outro pergunta, zootecnia, o outro, você acha que engenharia agronômica? E assim vai. É difícil falar porque não dá para dizer o que você precisa para se completar em um bom criador, em um bom profissional. Aí de repente você precisa de física e química também. O que eu digo é assim, a criação de abelhas sem ferrão é um universo mágico. Eu acho que quem ainda não conhece, se dê esse luxo, porque eu em toda a minha vida profissional, de meio corporativo, de comerciante, de empresário, parece que essa é uma das profissões que hoje eu digo como profissão que eu mais me encaixei, que eu mais me sinto realizado, é o que mais me dá prazer hoje. Voltando no xarope, porque senão a gente prolonga muito, o que é o xarope? O que é essa suplementação energética para as abelhas? É o que realmente dá energia para ela buscar os outros alimentos, o pólen ou mesmo as resinas que elas precisam dentro de uma colmeia, e algumas outras também precisam de barro. Então, as abelhas, quando elas coletam na natureza o néctar, e é bom já frisar que o correto era a gente nem precisar entrar com essa suplementação. Quando você tem um pasto muito grande, dificilmente você precisa entrar com uma suplementação. Mas, no meu caso, como eu adenso muitas caixas, como eu produzo novas colônias, eu faço muitas transferências, eu faço muitas multiplicações, então não tem jeito, eu preciso entrar com uma suplementação. Eu brinco que o bebê precisa de um cuidado, né? E uma multiplicação muitas vezes é um bebê de colo. E o adensamento também faz isso. E a gente tem épocas do ano que a escassez de alimento também é muito grande, então tem que entrar com essa suplementação. Então o néctar, ele vem a princípio como sacarose. Aí isso precisa ser quebrado em glicose e frutose, que é o mel, né? E entre outros açúcares. Então tem que acontecer uma hidrólise para que haja essa quebra. Eu não vou trazer aqui muita química, muita física, porque esse é um campo que eu nunca fui muito bom na escola. Então depois dá para vocês pesquisarem um pouco mais a fundo. Eu vou trazer sempre nos meus vídeos um pouco da prática, um pouco não, muito mais prática, porque conhecimento técnico-científico eu não tenho muito nessa área, eu sou humilde em dizer que não, eu leio muito, estudo bastante, procuro muita coisa, vejo muitos vídeos, mas é uma imensidão. Para mim, essa é uma área que tinha que ter formação superior, doutorado, pós-doutorado, PhD e assim vai, porque realmente a criação de abelhas sem ferrão é um universo muito grande. Mas enfim, o xarope, o que a gente faz para que a gente siga um xarope o melhor possível e muito próximo do que as abelhas precisam, que é usando o açúcar. Aí o que eu uso aqui? Eu vou passar depois um vídeo, mostro para vocês como que eu faço esse alimento energético para as abelhas. Então, voltando, qual que é a intenção? O néctar, quando ele transforma em mel, ele vai voltar aqueles açúcares que eu disse, glicose, frutose e alguns outros açúcares. Ele deve ter mais uns 2-3% de alguns outros componentes. Mas, para a gente chegar próximo disso, eu uso limão, água mineral, açúcar, vou dizer depois o açúcar também que eu uso um pouquinho de sal,
O sal eu vou falar aqui porque depois eu de repente não consiga falar um pouco lá na frente. Por que de eu usar sal? Uso sal porque essa receita é uma receita que eu peguei de um senhor que criava abelha há muitos anos. Quando eu o conheci, ele me passou essa receita e eu comecei a usar. Depois eu fui estudar um pouco sobre essa receita e eu acabei optando realmente em ficar com ela. O sal ele é bactericida, então e ele traz alguns outros minerais também essenciais para as abelhas, que o açúcar não terá e às vezes a água também não. Então eu acabo usando uma pitada de sal. Uso limão Tahiti, água mineral, sempre uma boa água, e o açúcar também. Sobre fervura, é um outro tema bastante polêmico. É engraçado porque a água ferve a quantos graus? Para dizer qual que é o ideal de deixar para que não ocorra o HMF, que é o hidroximetilfurfural, que não é interessante para as abelhas. Para nós humanos ele não é tão maléfico, ou talvez não tenha tantos estudos. Não que seja interessante, mas talvez não seja tão maléfico como é para as abelhas. Então, por que ferver? Ferver porque ajuda nessa quebra, nessa inversão. É engraçado porque a água ferve a quantos graus? Um outro tema também que cabe seminário, né? Eu vou falar em São Paulo, mais ou menos, que é onde eu estou, a água ferve um pouco menos de 100 graus, mas em outros lugares do Brasil, que a pressão atmosférica deve ser um pouquinho diferente, deve ferver um pouco a mais ou a menos. Eu imagino que no pico do Everest deva ferver, sei lá, uns 70 graus. Então, é uma outra discussão bem longa. Eu não me preocupo muito com outros dados, eu acabo não indo atrás de tanta informação muito técnica. Eu estou usando uma receita há muitos anos, uma receita que já veio desse senhor, como eu disse, e minhas abelhas têm um resultado fantástico, então é o que eu estou usando. Então, eu coloco esses ingredientes, a água e o açúcar e o sal para ferver. A hora que ele começa a fervura, eu baixo o fogo imediato, porque senão vai derramar tudo, vira uma bagunça, e aí eu deixo ferver só mais 3 graus. Se vocês forem procurar, estudos dizem que para acontecer essa inversão precisa ficar 30, às vezes 25, outros dizem 40 minutos fervendo. Mas como medir esse calor realmente que está acontecendo lá dentro? Quantos graus, desculpa? Então, por segurança, eu coloco, deixo ferver só mais 3 minutos e desligo. Qual que é a função do limão? É inverter, ajudar nessa inversão. Se eu não me engano, dados técnicos dizem que para você fazer essa inversão, acima de 120 graus também já inverte. Mas 120 graus não é tão fácil chegar, talvez tenha que ser uma panela de pressão. Então veja que tem uma série de dados, né? É difícil a gente falar sobre isso, praticamente com o nosso conhecimento empírico. Então, desde o começo dos vídeos eu disse que eu não vim aqui para trazer ciência para vocês, eu vinha para trazer bons resultados e manejo do dia a dia do meliponário. Então, a receita basicamente é essa: ferver os 3 minutos, eu desligo, é o que você vê na temperatura ambiente. Não é interessante deixar ferver mais, porque a gente não tem nenhum aparelho para ficar medindo qual o calor que realmente está exercendo ali dentro, então por segurança eu não deixo. 3 minutos, eu desligo e está pronto o xarope para eu levar para minhas abelhas. Eu me sinto mais seguro dessa forma, o resultado que eu venho tendo é muito grande e há muitos anos, então prefiro passar o que está funcionando aqui. Aí os colegas têm, quem tiver um pouquinho mais de curiosidade sobre esse tema, tem bastante sobre isso na internet. Eu imagino que deva ter algum químico também que acompanha o nosso canal. Se puder trocar uma informação com a gente, é bem interessante. O feedback é o que mais faz com que a gente cresça, e eu acho que a ideia é essa mesmo, não complicar, trazer um pouco mais da prática, porque para que as pessoas comecem, para que as pessoas criem com carinho, com apego por esse bichinho tão importante. Eu vou passar à frente a forma que eu faço,
E se precisar, me procurem, eu quero mesmo trocar informações com vocês. Me perdoe, porque às vezes eu acabo embolando o tema, eu desfoco um pouco, a minha esposa fica brava, que ela quer que eu faça um roteiro e siga um protocolo, mas acho que não, acho que a intenção é uma coisa descontraída. Eu quero realmente trocar informações com vocês, compartilhar um pouco desse conhecimento que eu tenho e quero a réplica de vocês depois, sabe? Eu estou muito aberto a sugestões e a críticas principalmente, assim faz com que a gente cresça e às vezes uma pergunta que às vezes não seja nem tão relevante, para quem esteja fazendo, ela é muito relevante para quem está começando na atividade. Então essa é a ideia mesmo, tá bom? Um pouquinho mais à frente já vou passar o processo. Se inscrevam no canal, dê um joinha, compartilhe com os colegas e assim a cada dia eu consigo trazer mais informações. Um abraço e até o próximo vídeo. Aqui estão os ingredientes que eu uso para fazer esse alimento energético: limão, sal grosso. Eu uso um sal muito bom, por costume já de alimentação aqui, então é o mesmo sal que eu uso para fazer essa suplementação. E água mineral, além do açúcar. Eu uso açúcar VHP, porque é um açúcar que eu consigo a um custo menor, é um açúcar menos processado, e eu compro saco de 50 quilos porque eu acabo usando bastante. E quem for usar menos, pode usar açúcar cristal. O ideal, açúcar demerara orgânico. Então, quanto melhor for o açúcar que você der para sua abelha, a resposta tende a ser melhor. Há quem diga que não precisa um açúcar de tanta qualidade, mas eu penso que se você puder ajudar num alimento melhor, a resposta vai ser melhor, isso é óbvio. É a mesma coisa da gente consumir produtos só orgânicos, né? Que eu imagino que seja o sonho de quase todo criador de abelhas. Mas a gente sabe também que é uma coisa muito longe da realidade, é muito difícil achar, principalmente quem mora em meio urbano. Mas enfim, é isso. Aí tem uma peneirinha aqui no meio, que é para coar os limões, mas aí depois eu falo com relação à quantidade também, tempo de fervura. A ideia foi mostrar para vocês aqui os 4 ingredientes, que é o que eu uso para fazer essa receita. Aí aqui, pessoal, já está praticamente pronto. Começou a ferver, eu acrescentei o suco de limão coado e deixei ferver mais 3 minutos. Eu acabei de desligar. Aí agora é só esperar chegar a temperatura ambiente e servir para as abelhas. O que eu faço com uma quantidade maior? Eu separo em porções e guardo na geladeira depois de frio. E aí quando eu vou servir para as abelhas, eu tiro, deixo voltar à temperatura ambiente e vou servindo. Então é uma forma mais prática que eu consiga fazer uma quantidade maior e ir servindo aos poucos. Pessoal, só para finalizar o vídeo sobre xarope, só um comentário extra. Eu estou muito tranquilo para falar sobre esse alimento energético, com propriedade, por usar há bastante tempo. Eu sou criador, o resultado é muito bom. E com relação ao limão que eu comentei, coloco limão para ajudar no processo de inversão da sacarose em glicose e frutose. Há quem diga que a inversão é muito pequena, se você cumprir todos os protocolos de fervura, a temperatura ideal chega no máximo a 20%. Mas tem comigo que 20% já é uma ajuda. Para uma colônia que você acabou de multiplicar, então eu acho que já é uma ajuda. Tem várias receitas na internet, tenho vários colegas que não fervem, só bate no liquidificador, tenho colegas que usam açúcar cristal. Eu pontuo que eu prefiro um açúcar melhor, uma água boa, e o limão, por propriedades do limão também, sou louco por limão, acho que eu uso limão muito mais por vício de usar limão do que só a função que ele está fazendo nesse xarope. Mas é comprovado que o limão ajuda, que um bom sal também ajuda, eu consigo mostrar o resultado na prática. Ainda mais eu que crio bastante tetragonas, que são as borás. Vários comentários as pessoas fazem no sentido delas não quererem pegar um xarope, e pegam sim, tem vídeos repetitivos no canal de todas pegando. Eu vou mostrar um pouquinho da aceitação do xarope, só para finalizar o vídeo para vocês.
acabei de colocar nessa manduri, é que eu abro e elas ficam meio tímidas, mas o copo estava repleto delas pegando o xarope. Esse manda-saia também, ó, acabei de colocar. Isso acontece em todas, ó. Coloquei isso aqui tem 20 minutos. Essa captura eu trouxe ontem do mato. Elas nem conheciam a alimentação externa, muito menos xarope, e já aceitaram de imediato. Uma outra borá que eu trouxe ontem do mato também, ó, já estão a todo vapor no xarope. Então, acho que assim, dá para passar com vocês com muita segurança que o resultado é excelente. Obrigado a todos, logo mais conteúdo.